Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão. Pai do Senhor, meus amados irmãos, estou aqui tentando trazer aqui uma palavra referente à escola bíblica dominical que acontecerá neste domingo, né? E a lição que estará sendo estudada é a desconstrução da masculinidade bíblica, né? A lição de número 6, que será estudada no dia 6 de agosto de 2023, que tem como texto áureo Gênesis capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática nos diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança, né? O conceito de desconstrução, né? Esta palavra desconstrução, né, no dicionário, segundo alguns dicionaristas, como Antônio Hauers, né, ele diz que a desconstrução é a ação de desconstruir, a de desfazer uma construção, ato ou efeito de causar danos em algo intocável, desfazer o que está construído, desconstrução do machismo, como por exemplo, né, a desconstrução do machismo no meio da sociedade contemporânea, que tem tudo a ver, né, com o tema desta lição, onde se fala sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, né? Então, desconstrução tem como definição o ato de causar dano àquilo que já está construído, aquilo que já está definido, aquilo que é intocável, né? Que não pode ser desfeito. E o que nós estamos falando aqui é sobre a questão da masculinidade bíblica, que foi algo estabelecido pelo próprio Deus. Então, é algo que não deve ser tocado, que não deve ser desfeito, mas que infelizmente, né, a sociedade contemporânea, através das ideologias progressistas, né, tem feito essa desconstrução no meio da sociedade, ou então está tentando fazer essa desconstrução no meio da sociedade de então. Então, a introdução da lição, ela fala sobre o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos, atua na desconstrução da masculinidade. E isso tem acontecido não de agora, de alguns anos agora, de 5, 10 anos, mas isso já vem no decorrer da história, né? E com o passar do tempo, a sociedade, né, cada dia mais ela tem se corrompido, ela tem relativizado os costumes, as éticas, né, ao ponto de trazer uma grande desconstrução, inversões de valores, trocas de papéis no meio da sociedade de então. E o nosso comentarista ele nos diz assim: nesta lição apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. O texto que está sendo utilizado para a lição deste domingo se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 7 ao 12, que é a leitura bíblica em classe, que é o texto que serve de base sobre a masculinidade bíblica, que o amado professor estará utilizando, né, o exemplo ali daquele homem chamado Boaz, que usou a sua posição como liderança, como um homem líder, né, a sua generosidade para com os parentes, né, para com aqueles que tinham um grau de parentesco com ele, mas que dentro desse grau de parentesco, né, ele expressou, né, como exemplo a sua masculinidade, que a gente vai aprender no decorrer desta lição.
O primeiro tópico da lição, já que a lição é dividida em 3 tópicos, né? A primeira vai falando sobre a masculinidade bíblica, a segunda fala sobre a erosão da masculinidade e o terceiro tópico da lição estará falando sobre Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. No primeiro tópico da lição, o nosso comentarista, o Douglas Batista, né? Ele traz como base, né, referencial bíblica de que a masculinidade bíblica ela não é algo que foi criado com o decorrer da história da humanidade, né, com os homens, né, que quiseram sobrepor, né, ao sexo oposto, nesse caso ao feminino, né, as mulheres, mas é algo que foi estabelecido pelo próprio Deus no início da criação, como o primeiro subtópico nos sugere, a criação divina do ser humano. Então, segundo o livro de Gênesis, escrito por Moisés, no capítulo 1, no versículo 27, Moisés, né, descreve sobre a obra da criação de Deus como revelação divina, né? Deus revelou a Moisés como de fato ocorreu a criação, né? Nós não estamos aqui afirmando algo, né, das ideologias humanas em que o homem, através das suas próprias ideologias, né, quis criar ou criou, né, teorias, né, a respeito da criação do homem, né, como a própria teoria da evolução que tenta definir como o homem surgiu. Mas aqui a Bíblia, né, que é a nossa base de fé firme, né, ela nos mostra como Deus fez todas as coisas. E em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o próprio Deus ele definiu através, né, do seu próprio poder, né, através dele mesmo, né, como obra das suas mãos, Deus definiu o macho e a fêmea, como diz lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem do pó da terra, né, e depois ele instituiu o macho e a fêmea, né? E o nosso escritor ele diz assim: essa diferenciação visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo se pode afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano, porque a Bíblia fala que Deus fez a criação, Deus fez os peixes, né? Deus fez os animais da terra, a natureza, todo o ciclo biológico Deus fez, né, através da sua palavra, através da expressão, né, viva da sua palavra, Deus fez surgir. Mas ao homem, ele com cuidado fez com as suas próprias mãos, tomando do pó da terra, formando com as suas próprias mãos, né, e produziu aquele ser, em que naquele ser ele soprou, né, nas suas narinas e fez um ser vivente, o homem, diferente dos demais que foram criados por Deus, como diz aqui, os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie, né, conforme Gênesis 1 e 21, 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, que Deus diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E por conseguinte o ser humano é considerado a coroa da criação, porque quando Deus fez o homem, Deus definiu este homem como líder, como aquele que haveria de liderar toda a obra da criação feita por Deus, né? Então o homem é considerado a coroa da criação, porque Deus colocou para tomar conta, né, podemos dizer, do habitat que nós vivemos hoje, o planeta Terra. Toma conta de todas as coisas, porque é responsabilidade do homem. Deus colocou como liderança sobre a obra da criação. Então, o que o amado professor, né, deve expressar, né, na sua sala de aula é falar que Deus definiu, né, o sexo masculino e o feminino, macho e fêmea, mas que dentre, né, esta definição, dentre esses dois papéis sexuais, podemos dizer assim, né, macho e fêmea, Deus definiu o homem como liderança, tanto na obra da criação,
como liderança também, né, na questão da sua masculinidade em relação à mulher, né? Porque Deus não fez a mulher primeiro, como podemos ver isso nas Escrituras Sagradas. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala que o homem foi feito primeiro e não a mulher. A mulher veio depois, porque Deus viu que haveria uma necessidade de alguém que pudesse cooperar, de que pudesse ajudar este homem na liderança, no trabalho, né? Então, a masculinidade segundo a Bíblia é clara. Quando no princípio da criação, Deus em sua sabedoria e poder criou o ser humano e estabeleceu a distinção de gênero, macho e fêmea. A palavra gênero, né, ela vem do latim, né, ela vem da palavra genus, o que significa tipo ou categoria. Na Bíblia, esta palavra é usada para distinguir o gênero macho e fêmea. Estas palavras indicam a diferenciação biológica e anatômica entre homem e mulher, ou entre homens e mulheres. Aqui no primeiro subtópico, né, Deus nos dá a entender, né, que Deus definiu, né, essa questão biológica, né, unicamente, mas que depois desta identificação, né, do homem e da mulher, porque Deus não criou um terceiro nem quarto sexo, apenas dois sexos, né, sexo feminino, sexo masculino e sexo feminino, né? Em sequência disso tudo, Deus escolhe o homem para ser a liderança nessa criação. Por isso que ele usa a palavra cultivar e guardar, né? Para que o homem pudesse então cultivar e guardar a terra, né? Foram as ordenanças bíblicas que Deus deu para o homem, para o varão. O texto bíblico desta lição nos mostra um costume que havia nos dias de Ruth. Como sabemos, a história nos mostra que aquela mulher, né, teria que perpetuar, né, o nome do seu marido, porque ela já estava viúva. Nós sabemos que a sua sogra Noemi, né, havia perdido seu esposo e, consequentemente, os dois filhos que ela tinha, que estavam casados, morreram também, vindo ficar viúva as suas noras. E ela despediu as suas noras, sendo que uma voltou para a sua terra de origem, para os seus familiares, e a outra preferiu seguir a sua sogra até a sua terra, até o povo de Israel, né? E quando elas chegam lá, né, nessa decisão, que elas chegam na cidade, né, elas vão, principalmente a Ruth, né, ela vai apanhar espigas, né, apanhar restolhos, né, nas propriedades de Boaz. E ali os homens que trabalham ali naquela propriedade, eles tentam expulsar aquela mulher, tirar aquela mulher, mas Boaz usa de benignidade para com aquela mulher, reconhecendo as suas necessidades, e então protege aquela vida. Depois ele descobre que aquela mulher fazia parte da sua família, né? Era um parente próximo e que estava viúva. E naqueles dias também havia, né, a questão de resgate de propriedade, porque a Noemi, ela tinha direito a um resgate da propriedade que pertencia ao seu marido. Mas como ele estava morto, né, esse resgate só poderia acontecer através de um parente próximo. E Boaz se posicionou como este parente para fazer o resgate. Embora que dentro desta possibilidade havia um outro parente mais próximo do que ele com responsabilidade e liderança, né, deu os direitos para que esta pessoa pudesse fazer esse resgate. E quando esta pessoa viu quais seriam os critérios que deveriam fazer para fazer esse resgate, ele desistiu de fazer o resgate e passou a responsabilidade para Boaz. E Boaz fez o resgate dessas propriedades e, por fim, também resgatando, né, o nome do seu parente, casando-se com Ruth, fazendo perpetuar, né, a herança do seu parente para com aquela mulher. Então, ele é um exemplo vivo, né? Ou seja, um exemplo bíblico vivo não, mas um exemplo bíblico de masculinidade segundo as Escrituras Sagradas.
Então, por isso que o texto de Ruth, né, neste capítulo é usado para expressar, né, esta masculinidade bíblica. Amém, meus irmãos? A masculinidade bíblica é baseada nos princípios e valores da Bíblia que orientam o modo como os homens devem se comportar e viver as suas vidas conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28 e o capítulo 2, o versículo 15. O conceito de masculinidade na Bíblia, segundo os termos, né, da língua hebraica, né, a palavra masculinidade, que vem de masculino, que vem de macho, né, ela vem do hebraico zakha, que significa, né, detona, ou seja, que mostra, que detona, que denota um ser macho, né, que é totalmente o oposto de nekvá, que é, né, a palavra que significa feminilidade, ou seja, a palavra que traz o termo em português como fêmea. Então, Zakha, né, é o contrário, o oposto de nekvá, né, macho e fêmea. Para a liderança masculina, nós estamos ainda dentro do primeiro tópico. Segundo Stuart Scott, ele argumenta, ele diz assim: Cristo é o retrato perfeito de liderança. Aquele que o segue precisa saber quando e como tomar decisões piedosas e sábias. Isso só acontece quando há lideranças. O homem e o marido, segundo os critérios de Deus, não podem fugir de decisões, abusar de privilégios de tomar decisões ou tomá-las de maneira mística. Ratifica-se que os homens e mulheres são iguais perante Deus, mas que lhe foram atribuídas ou confiadas funções distintas. Como já falei antes, no início Deus fez o homem, né, e estabeleceu a princípio sobre toda a obra da criação este homem como liderança, né, como aquele que havia de liderar sobre toda a obra. A prova disso é que quando Deus fez o homem, né, Deus fez e incumbiu, né, o próprio Adão, como nós podemos ver segundo as Escrituras Sagradas, incumbiu de Adão de dar nomes aos animais, né? Então isso mostra que o homem ele veio para ser uma liderança, para fazer aquilo que Deus havia confiado e estabelecido nas suas mãos, né? Claro que com certeza a queda, né, o pecado fez com que muitas coisas fossem mudadas, né? Muitas coisas foram tiradas, né? Alguns privilégios foram tirados, mas Deus não deixou o homem indefinido, né? Deus estabeleceu. Isto mostra claramente que como o homem se tornou uma liderança, né, tem o seu papel específico por Deus, a mulher também tem as suas responsabilidades, as suas distinções, os seus papéis definidos pela palavra de Deus. Um deles é ser a disjuntora, ser aquela que está ali para cooperar, para ajudar o homem, e também como um ser que complementa o outro ser, que é o homem. E os dois juntos, né, dá continuidade à raça humana, ao ser humano, à criação, né, à multiplicação deste ser na face da terra. A prova disso é que Deus, né, fez com que o homem e a mulher desse continuidade à criação, ao nascimento, à progressão, ao surgimento de novos seres que veio tornar o quê? O mundo ser povoado por este ser, por este homem. Então Deus ordenou, né, que multiplique-se sobre a terra, que reproduzem sobre a terra. E o homem, ele cumpre com este papel juntamente com a sua disjuntura, com a sua esposa, com a sua mulher. Essa é a palavra, né, que nós temos para falar sobre este primeiro tópico. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.
na presença de Deus. E eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando desta palavra, e que você possa meditar e possa ter colocado no seu coração aquilo que foi falado, ensinado e estudado neste vídeo. Amém? A paz do Senhor Jesus. E deixe seus comentários aí a respeito desse estudo. O que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, e se eu posso continuar fazendo esses vídeos. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém.